Oi, gente! Hoje eu vim trazer um tema, que é um tema que eu gosto muito e vou introduzir para vocês. É um tipo de obra muito comum na linguagem contemporânea, né? Nesse período de arte contemporânea. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos e vou fazer uma proposta de exercício, uma proposta de ação a partir desse tema. Então, o tema é livro de artista. O livro de artista é um objeto de arte que, como eu falei, ele extrapola as linguagens mais tradicionais da arte, as técnicas mais tradicionais, na verdade, que são a pintura, a escultura, o desenho, fotografia, etc. O livro de artista é um objeto artístico que ele, para ser acessado, ele precisa ser manuseado, ele precisa ser visto em partes diferentes. É como um livro mesmo, que tem páginas. A gente não consegue ler um livro e ver o conteúdo de um livro todo de uma vez só. A gente tem que ir virando as páginas dele. Assim é com o livro de artista. A gente tem que ir acessando as informações por partes. Às vezes ele tem o formato de um livro mesmo, às vezes ele tem um formato diferente. Um caderno de processos, um caderno de artista, um diário de bordo, ele pode ser um livro de artista. Eu já vi em exposições cadernos que eram descosturados e cada página exposta nas paredes da galeria. E aí era um livro de artista, né? Diários como do Leonardo da Vinci, Frida Kahlo. Recentemente eu fui numa exposição do Paul Klee, que a gente conseguia ter acesso às anotações do artista. E essas anotações, que é algo que tem manifestado aí muito o interesse do público, elas se transformam então nesse objeto de arte chamado livro de artista, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns cadernos meus que depois, agora que eu já não uso eles mais, eu poderia chamar de livro de artista. Tanto ele assim, tá vendo? São anotações, rascunhos, ideias, palavras soltas, pensamentos. Isso são processos artísticos meus que eu poderia hoje chamar de um livro de artista. Ele poderia ser exposto como livro de artista, tanto assim em formato de caderno, como eu disse, descosturado com as páginas expostas. Esse livro de artista, esse caderno, ele pode ser tanto de imagens, como ele pode ser de textos, palavras, um diário mesmo, tá? Ele vai além da imagem, ele vai além da palavra, ele tem a ver com a textura, com a cor. Então, eu tenho esses cadernos aqui que poderiam ser considerados livros de artista. Eu tenho aqui um livro de artista que eu produzi lá na minha graduação ainda. Ele foi todo feito de pano. Eu vou tentar mostrar a vocês. Ele é assim, ó. Ele é como se fosse uma camisa que eu coloquei aqui, ó. Abotoada. Assim. E no que a gente abre, a gente vai tendo essas páginas de pano que foram escritas com caneta, com linha bordada, com colagens de renda. Aqui são aqueles fuxiquinhos. Muito artesanal, muito pensando nesse tema que eu estava explorando, que é o sertão, a cidade de interior, a forma de perceber o tempo desses lugares. Eu queria um livro que demandasse tempo para ser feito e que transmitisse essas mensagens de tempo. Então, as frases aqui são letras de música, poemas, que vão falar disso, sobre essa percepção do tempo do sertão, tá? Foi um livro que eu fiz com esse tema para a graduação e é um tema que eu gosto muito também, falar o tempo. Gosto tanto que eu tô construindo um outro livro também de pano, com os haikais. Vocês já sabem o que é haikai, que vocês fizeram ano passado. Quem não sabe, pesquisa no Google aí. São poemas, né? Então eu escrevo os haikais e agora eu tô bordando eles assim, nessas bandeirinhas. Aqui tá bordado com linha branca, por isso que tá fraquinho pra ver. Então as páginas ainda não estão unidas, ó. Mas a ideia é ir bordando haikai por haikai. Eu vou mudando as cores como se fosse um arco-íris, de acordo com as ideias dos haikais, e vou construir uma espécie de varal. Eu já expus esse trabalho, só esses 3, mas eu quero dar sequência nele, porque são quase 30 poemas, então vai ser uma espécie de varal, assim, que fica na parede, para as pessoas poderem ir passando. Então, é um livro de artista. E um outro que eu tenho aqui é esse aqui, que é uma caixinha de fósforo que eu fui colando uma em cima da outra. Ela tá toda encapada de tecido.
E cada caixinha virou uma gavetinha. Existe um tema que norteia esse livro de artista, que é coisas que dão alegria. Eu tirei esse tema baseado num espetáculo que uma amiga minha produziu. E aí esse tema ficou na minha cabeça um bom tempo. E aí eu fiz essa produção com essas listas. Aqui na primeira gavetinha tem essa sanfoninha com a lista por escrito. Assim. Coisas que dão alegria. E a segunda gavetinha é uma lista também, só que com imagens. Também aqui, ó. As imagens também foram bordadinhas no papel, tá vendo? Foram bordados no papel e colocadas aqui. A terceira gavetinha é um desenho. É um abismo. Então, é um livro de artista. Então, tá vendo como que não tem que necessariamente ser um livro de páginas convencionais? Pode ser uma... A gente tem que entender que a gente vai acessando a informação do livro, e informação é tudo, até mesmo a estampa do tecido é informação, né? Faz parte da construção. Eu não escolhi essas cores à toa, essas texturas à toa. Então, e aí você tem que ir abrindo as gavetas, manuseando e tudo mais. Por último, tem com esse mesmo tema que eu fiz com os meus alunos do Fundamental, que são páginas de papel. Cada aluno construiu uma página e no final virou uma sanfona. Tá vendo? É um livro que seria muito bacana se ele pudesse ser exposto, porque a gente ia fazer essa sanfona, né, numa mesa, tá vendo? E olha só, os alunos usaram colagem, desenho, escrita, pintura, cola colorida, ou seja, o material que o menino tinha em casa, ele criou a página dele. E na hora que a gente foi juntando as páginas, virou uma diversidade de técnicas incrível. Então é um livro, não vou mostrar ele todo, que ele é bem grande, de coisas que dão alegria para essas crianças daquela época. Então, esses exemplos que eu dei, gente, são apenas uma gotinha no oceano, porque tem livros de artistas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é material. Ano passado, uma aluna minha fez um em formato de pirâmide e ele podia abrir. Era uma coisa muito legal. Talvez eu tire algumas fotos e disponibilize para vocês desses trabalhos do ano passado. E eu queria introduzir, né, com a minha fala aqui, com os que eu tenho, que normalmente eu levo para a sala de aula. Então, estou trazendo para vocês aqui através do vídeo. E eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o livro de artista. E essa pesquisa vocês vão fazer no site que eu vou colocar disponível o link, que é a coleção de livros de artistas da UFMG, que são livros, é um acervo que está aqui em Minas Gerais, que está muito perto da gente. É um professor da Belas Artes que organiza. Então, assim, é muita coisa bacana que tem lá. Como a gente não pode visitar presencialmente, vocês visitam o site, pesquisam por temas que interessem vocês. E você vai escolher um artista, um trabalho que tenha mais afinidade com você. O que eu quero dizer com isso? Um tema que te provoque, você fala, nossa, achei interessante o que esse artista falou e quis abordar. E então você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler, tá? E aí você vai seguir as instruções lá do tópico da atividade para colocar o que eu vou estar pedindo. Tá? Eu vou pedir para você tanto disponibilizar o link do trabalho que você escolher, como fazer um pequeno texto justificando a sua escolha, o seu interesse. É como se fosse assim, gente. Eu me interesso muito pelo tema tempo. Se vocês pararem para analisar os meus trabalhos, vão ter sempre a ver com o tempo. Tempo não de clima, mas tempo de a passagem dos segundos, das horas, dos anos, a memória, pensar o presente, o passado, o futuro. Isso é um tema que me atrai muito. Então, talvez eu escolheria um artista que também aborda isso de alguma forma. Eu automaticamente vou ser atraída por isso. Tem pessoas que se interessam muito pela economia, ou tem pessoas que se interessam muito por assuntos ligados à questão do planeta, ambiental. Então, tem afinidade de todo tipo. Eu quero que você pense na sua afinidade, nas suas áreas de interesse. Pesquise lá no site, e quando você encontrar um livro, um trabalho, um livro de artista que tem a ver com algo que você já tenha pensado, você vai estudar sobre esse artista, sobre esse trabalho, e vai disponibilizar lá na sua resposta, tá? Junto com essa justificativa. A justificativa não é o texto que está no site. A justificativa é você fazer essa relação do trabalho com você,
com a sua narrativa, com a sua história de vida, com o seu posicionamento, vocês já têm condições de elaborar isso, né? Então, é essa a minha proposta, tá? Eu vou deixar tudo descrito lá na plataforma. Espero que tenha ficado claro essa introdução. Se tiver alguma dúvida, me manda, pergunta. Eu tô disponível pra gente estar conversando ao longo da semana, tá bem? Tchau, gente!